Olá, eu sou o Thales. Esse é o 8º e último episódio da segunda temporada de Invencível. Ele começa assim como os outros episódios, com um pequeno resumo a respeito de eventos anteriores. Os principais dessa vez são o Angstrom Levy, que voltou para perturbar o Mark para poder se vingar, e também a Anissa, a Viltrumita que chegou e desceu o cacete nele. Logo após esse pequeno resumo, somos levados ao presente. Omni-Man estava em uma sala de treinamento destruindo diversos robôs com facilidade. Soldados então apareceram para tentar impedi-lo e conseguiram acertar com uma rajada muito poderosa de um objeto letal. O homem caiu no chão devido a esse disparo e os soldados se aproximaram, mas ele estava apenas fingindo. Logo, com um socão, já mandou um para ser dissolvido no teto daquele lugar. Depois eliminou os dois e foi pegar o último para terminar o serviço, mas o General Craig apareceu para dizer que já chega. Omni-Man fica impressionado, pois não acreditava que o general teria vindo ali só para vê-lo, e o próprio general diz que está impressionado também. Parece que o Omni-Man passou na inspeção e finalmente já está pronto para ser executado. Ao mesmo tempo, no planeta Terra, vemos um homem fazendo Cooper e passando mal de cansaço. Do nada, o Mark aparece. Ele entra em casa correndo e encontra Angstrom segurando a cabeça de sua mãe. Ele ameaça o Invencível dizendo que se aproximar, ele irá partir o pescoço dela. Por causa disso, o Mark nem ousou tentar fazer alguma coisa, e Angstrom disse que o Mark dessa dimensão verdadeiramente não gosta de se arriscar. Sem outra escolha, Mark teve que se aproximar bem devagarinho, e o Angstrom também utilizou essa oportunidade para cortar todas as comunicações da casa. O Cecil não vai ficar sabendo de nada. Mark então pergunta quem é ele e o que ele deseja. O super-herói nem ao menos se lembra da cara do Angstrom. O super-vilão então diz que em metade dos universos a identidade do Mark é pública. Ele é muito irresponsável. Agora, já que o Mark não se lembra dele, Angstrom então tenta dar algumas dicas, como por exemplo, dizer que o Invencível foi o responsável por isso que aconteceu com o corpo dele. E nesse momento, Mark se lembra dele como aquele cara. Isso irrita muito o Angstrom. Ele fala seu nome completo e diz que o Mark o transformou num monstro. Mark contra-argumenta dizendo que não fez nada com ele, foi a própria máquina do homem que explodiu. Só que o Angstrom se irrita ainda mais e joga o irmão e a mãe dele no chão. O homem não aceita. Segundo ele, Mark é o culpado de tudo, pois o próprio Angstrom Levi iria salvar o mundo. Mark quer de toda maneira fazê-lo parar, dizendo que eles podem encontrar ajuda, mas Angstrom fala que já teve a ajuda dos melhores médicos do multiverso. Eles reconstruíram seu corpo completamente, mas mesmo assim não puderam fazê-lo voltar ao normal. E por causa disso, Angstrom sempre se lembrará do que o Mark fez. Invencível então parte para cima dele, mas Angstrom consegue enviá-lo para outro universo com um de seus portais. Assim que aparece em um outro mundo, Mark é cercado por dinossauros falantes que estão impressionados ao vê-lo. Eles dizem que não sabiam que ainda existiam seres humanos, pois eles foram extintos há muitos anos atrás. Um desses dinossauros está doido para devorar o Mark, mas ele diz que ninguém irá comê-lo hoje. Os dinossauros então ficam mais impressionados ainda, pois esse ser humano pode falar. Isso faz até mesmo um deles dizer que não podem devorá-lo, pois se ele fala é porque ele consegue pensar também. Mas não é o suficiente para impedir o outro dinossauro de atacar o Mark, e ele tem que voar. Os dinossauros ficam em choque com isso, mas ainda querem comê-lo. Mark fica desviando, até que Angstrom o teleporta de volta para sua casa. Assim que chega, o supervilão está com o Oliver em seus braços. Ele diz que nunca viu esse jovem em nenhum dos outros universos que já viajou. Mark diz que se ele fizer alguma coisa com seu irmão, irá pagar por isso, e o supervilão simplesmente arremessa o Oliver para longe. A mãe do Mark é quem tem que se jogar para salvá-lo. Isso irrita muito o Mark, que parte para cima do Angstrom, mas outro portal é aberto e Mark vai parar num universo onde uma espécie de Homem-Aranha estava lutando contra o Dr. Octopus, e o Mark acabou o nocauteando sem querer. O Homem-Aranha agradece a ajuda, mas Mark ainda não tem certeza se ele é verdadeiramente do bem. Mas quando o doutor pega o Mark pelas costas, ele já entende que é. Ao mesmo tempo, Angstrom ainda estava com sua mãe e seu irmão lá na Terra, e dizia que tudo iria ficar bem enquanto o Mark perdesse a vida. O homem então abriu mais um portal e Mark voltou com teia agarrada em suas costas. Ele já estava pronto para eliminar o Angstrom, mas o homem ameaçou teleportar sua mãe e seu irmão para uma dimensão onde eles cairiam de uma altura de 8 andares. Coitado do Mark. Ele então tenta utilizar o discurso no Jutsu para derrotar o Angstrom, dizendo que sabia que ele não quer eliminar ninguém. O homem apenas tinha tentado salvá-lo. Mesmo que o acidente tenha mudado ele, o homem ainda é uma boa pessoa e quer fazer o correto. Mas as palavras não funcionam com o Angstrom. Ele diz que não pode ser bom pro Mark, sabendo
dizendo que ele já eliminou milhões de vidas através do multiverso. O homem então manda o Mark para outra dimensão e começa a se lembrar do dia que ele destruiu seu próprio equipamento, pois não queria começar sua utopia dos sonhos com um derramamento de sangue. Essas memórias então começam a se misturar com as memórias de outros Angstroms de outros universos. Todos eles tiveram uma situação complicada com o Mark de seus universos e sempre acabavam perdendo a vida para ele. É por isso que o Angstrom que está ali na casa do Mark tem tanto ódio dele. Muitas e muitas de suas versões do multiverso perderam a vida pelas mãos do Invencível, ou tiveram que ver entes queridos perdendo a vida. Parece que apenas o Mark do universo que nós assistimos é gente boa. Nos outros, ele sempre elimina pessoas e não tem pena de ninguém. O homem então traz o Mark de volta para poder eliminá-lo, mas é acertado pelo Invencível logo de cara. Mas o Mark ainda não pode eliminá-lo, pois ele está ameaçando sua família. O jovem tenta convencer Angstrom a ir lá para fora para os dois começarem um combate franco, mano a mano, mas o homem não vai fazer isso. Ele então arremessa uma faca contra a mãe do Invencível para fazê-lo voar e teleportá-lo para outra dimensão. Nessa terra existem zumbis. Enquanto ele estava lá, a mãe do Invencível atacou o Angstrom, só que isso fez o homem se irritar ainda mais. Ele abriu um portal para trazer o Mark de volta e o jovem quase atravessou sua mãe enquanto voava. Angstrom o mandou para outro universo mais uma vez e a Debbie implorava para que ele parasse com isso. Angstrom, entretanto, não vai poupar a vida dela, pois em muitos outros universos ela continuava sendo a esposa do Omni-Man e o apoiava em eliminar milhões de pessoas. Mas a Debbie fala que nesse universo isso não aconteceu. Angstrom está com raiva, pois aqui o Mark é o herói e ele é o vilão. Isso faz o homem partir para cima da mulher e partir seu braço. Angstrom grita que ele quer salvar o mundo e é o filho da Debbie quem é o monstro. O tempo todo, Debbie só se preocupa com o Oliver. Angstrom então se aproxima para tentar fazer alguma coisa com o pequeno jovem, tudo para vê-la sofrendo. Enquanto isso, Mark estava em outro universo contando a história para pessoas aleatórias. Ele já foi teleportado para muitos universos diferentes e enfrentou diversos inimigos. Em um desses universos, ele encontrou um super-herói que se veste como um morcego e tem um nome muito estranho. Segundo Mark, isso parece ser muita falta de criatividade. Em outro universo, Mark desceu o cacete em um monte de gente. Parece que ele já está há muito tempo nessa troca de universos e o portal se abriu mais uma vez. Angstrom estava o procurando, só que o Mark conseguiu se esconder e voltar para sua terra. Assim que viu que sua mãe estava com o braço completamente destruído, Mark ficou com tanta raiva que arrastou o Angstrom para fora da casa. E nesse momento, ele descobre que o corpo do Angstrom foi modificado pelos médicos através do multiverso e ele está muito mais forte. O homem começa a descer o cacete no Invencível, enquanto os dois atravessam portais para muitas realidades. Ele ficou trocando os universos do Mark tudo para enfraquecê-lo e poder tirar a vida dele com suas próprias mãos. E finalmente ele está conseguindo. O homem vai apertar o pescoço do Mark até que ele perca a vida, mas Invencível não desiste tão fácil e consegue atacá-lo. Angstrom diz que isso não vai terminar até que o Invencível e sua família estejam sem vida. Só que essas palavras fazem o Mark perder a paciência. Ele diz que não vai deixar que nada aconteça com sua família e parte para cima do Angstrom, descendo o cacete nele com vontade. Mark o acerta tanto, dizendo que não vai permitir que sua família perca a vida, e quando ele percebe, Angstrom já está sem vida. Mark fica desesperado. Angstrom falou que seu corpo estava muito mais forte do que antes, como ele não aguentou essas pancadas. Agora já era. Mark está preso naquele universo para sempre. Ao mesmo tempo, na Terra, Cecil e sua equipe chegaram na casa do Mark para poder dar o apoio para a mãe dele. Eles ainda não sabem o que aconteceu com o Mark. O jovem estava naquele planeta completamente isolado, pensando que não queria ter eliminado o Angstrom. Para poder se sentir melhor consigo mesmo, Invencível tenta se convencer que fez isso pois não tinha outra escolha, mas ele não consegue. Não era para ter eliminado o Angstrom. Mark está preocupado pois talvez esteja se tornando como seu pai, e ele nunca desejou isso. E só agora ele percebeu que além de ter eliminado o Angstrom, ele não pode mais voltar para a Terra. Invencível está completamente desesperado. Vemos então que durante esse período o General Craig estava descendo o cacete no Omni-Man. O Alto Conselho dos Viltrumitas diz que um Viltrumita tem que estar em estado perfeito de saúde para ser executado, mas nada diz que essa pessoa não possa estar com alguns hematomas. O general então manda os soldados levarem Omni-Man de volta para sua cela. Quando ele vai embora, o próprio Nolan pede licença para esses soldados, dizendo que quer voltar
voltar andando sozinho. Enquanto ia para sua cela, ele cruzou o caminho do próprio Alan. Utilizando seu dispositivo de comunicação, Alan falou com ele e disse que estava ali para tentar salvá-lo. Mark tentava pensar em alguma coisa, mas não há nada que ele possa fazer. Abruptamente, uma luz verde aparece atrás dele e de dentro dela saem os Guardiões Globais, só que bem mais velhos. Eve Atômica diz que Mark está horrível e troca as roupas dele. Acontece que aqueles não são os Guardiões Globais que o Mark conhecia. Eles, na verdade, são de 20 anos no futuro. Acontece que o Mark ficou desaparecido durante todo esse tempo e eles continuaram procurando por ele. Por sorte, agora que o encontraram, os Guardiões Globais estavam em posse de 4 máquinas do tempo e puderam voltar até ali para levá-lo de volta para sua Terra original. Eve fala que o planeta Terra sem o Mark está terrível, mas o Rudy fala que eles não podem contar mais nada, pois isso poderia afetar o fluxo temporal. Ele então abre o portal para enviar o Mark de volta para sua Terra. O jovem está muito agradecido e começa a voltar. Eve Atômica, entretanto, olha para ele e decide pará-lo. Ela conta que o ama e sempre o amou. Quando ele desapareceu, ela ficou desesperada e seu maior arrependimento foi nunca ter contado para ele que o amava. Eve então fala que o Mark não tem que dizer nada para ela, e sim dizer para sua versão de 20 anos no passado que ele irá encontrar daqui a pouco. Diga que a ama ou que não a ama, apenas diga alguma coisa para que ela possa seguir em frente com sua vida. Mark fica em choque e volta para sua terra. Vemos então que aquele Rudy na verdade era o Rex disfarçado e disse que não era para Eve ter falado nada. Assim que voltou para casa, Cecil levou o Mark pro Pentágono para ele visitar sua mãe. Ela já estava recebendo tratamento e Mark agradeceu muito por tudo que o Cecil fez. Assim que o Invencível vê sua mãe, ela pergunta se tudo já acabou e ele diz que sim, mas começa a chorar. Depois, Cecil vai se encontrar com o Mark para dizer que nada disso é culpa dele. O jovem não vai se tornar como seu pai. Mark, entretanto, não acredita nisso, pois ele passou dos limites. Cecil diz que é justificado, pois ele fez isso para salvar sua mãe e seu irmão. Quem era do mal nessa história era o Angstrom. Cecil então manda Mark voltar para casa e o jovem diz que ele não estava lá quando tudo aconteceu e não tem como saber com certeza se o Mark não é do mal. Vemos então que o Rudy foi pedir desculpas para a Amanda, a garota monstro. Ele se justifica dizendo que só queria ajudá-la a resolver o problema dela, pois ele é uma pessoa que gosta de resolver problemas. A jovem aceita suas desculpas e diz que ele deveria chamá-la para outro encontro. Ao mesmo tempo, vemos o Imortal chegando em sua cabana nas montanhas. Ele acabou de fazer uma pescaria e assim que entrou em casa teve uma surpresa. A Duplicate estava lá dentro. Ela pede desculpas por nunca ter contado para ele. A mulher manteve uma cópia escondida durante todo esse tempo para o caso de suas outras cópias perderem a vida. Ela estava muito cansada de perder a vida e resolveu se esconder. Entretanto, se arrependeu porque ama o Imortal. O homem diz que está tudo bem, tudo vai ficar bem. Ao mesmo tempo, no deserto, 2 mulheres terminaram uma escavação. Uma delas tem superpoderes que herdou de sua avó e consegue erguer a porta sozinha para as 2 poderem passar. Assim que entram nessa tumba, elas encontram o local de descanso de um antigo faraó. Sem vida, aos pés dessa tumba, estava o pai de uma delas, aquela loira. A mulher está feliz pois finalmente encontrou seu pai e do nada, de dentro daquele túmulo, sai o espírito do faraó antigo. Ele vai possuir o corpo de alguém para poder dominar o mundo, mas percebe que as 2 eram mulheres. Ele não pode possuir mulheres, apenas homens. As mulheres acham isso extremamente ofensivo, até que tudo começa a tremer. Era o Mark passando voando em alta velocidade. Ele está extremamente irritado e triste e voa cada vez mais rápido para tentar se acalmar. Durante esse tempo, ele tem memórias com seu pai e acaba achando que sempre quis se tornar como ele. E agora que isso está acontecendo, ele está muito assustado. Invencível está alcançando velocidades extremas. O jovem então vai até a faculdade para conversar com a Amber, mas desiste no último instante e sai dali. Sua casa foi reconstruída pelo pessoal do governo e à noite Invencível foi conversar um pouco com sua mãe. Ele dizia que não faz mais sentido ir para a faculdade, já que ele nem ao menos tem participado das aulas, pois sempre tem que salvar alguém ou algum lugar. Se formar e ter uma profissão não faz o menor sentido. Mark diz que tem que treinar para se tornar cada vez mais forte e poder salvar a todos. Ele então pergunta se sua mãe entende isso e ela diz que sim. Depois dessa conversa, Mark vai se encontrar com a Eve Atômica. Ela está muito feliz ao vê-lo, pois ficou preocupada que ele nunca mais poderia voltar. Mark diz que está tudo bem com sua mãe, mas ele não quer falar a respeito de si mesmo. Eve diz que
sempre estará a seu lado e se ele precisar de um ombro para apoiar a sua cabeça, ele pode sempre contar com ela. Mark então toca em sua mão e diz que precisa contar uma coisa para ela, mas infelizmente ele perde a coragem e diz que não era nada. Eve então diz que o jovem não merece nada disso que está acontecendo. De volta à prisão, vemos que Allen estava conversando com o Omni-Man. Ele diz que ficou sabendo de tudo que o Omni-Man fez e fala que agora eles estão do mesmo lado. Mark contou tudo para ele e todos agora devem se juntar para poder ir contra o Império Viltrumita. O Omni-Man, entretanto, diz pro Allen deixar o Invencível fora disso. Ele precisa ter paz e o próprio Nolan tem que pagar por tudo o que fez. Ele não é mais um Viltrumita, agora sente pena e também culpa por tudo o que fez no planeta Terra. Esses pensamentos o deixam muito chateado. O que ele fez com todas as pessoas e com seu próprio filho é imperdoável. Allen então fala que se o Omni-Man não ajudar, os Viltrumitas irão fazer essa mesma coisa com todo mundo na Terra e com milhares de outros planetas diferentes. Mas Nolan ainda está dizendo que merece perder a vida. Mas mesmo assim, ele acha que está sentindo saudades de sua esposa. Obrigado por assistir. Até o próximo.